Olá, professor, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o trabalho de matemática discreta, o trabalho 2, que ele fala sobre busca e otimização em grafos. Começando pelo algoritmo de Dijkstra, que ele ajuda a encontrar a rota mais curta entre dois pontos em uma rede. Ele parte sempre de um nó inicial e vai atualizando os menores caminhos até alcançar todos os nós. E ele sempre escolhe o menor caminho entre eles. Aqui, vou começar com esse exemplo. Esse grafo, ele tem 7 nós, A, B, C, D, E, F e G. E esses números nas arestas representam os pesos, que são o custo de um nó para o outro. Então, vamos partir do suposto de que o nosso nó inicial é o A. Então, aqui, o nosso nó A já foi acessado e ele entra aqui na nossa lista de nós visitados. Então, outro detalhe. O custo do nó inicial é sempre zero, e nesse momento, ignorando tudo que está desenhado aqui, nesse momento o custo do. Custo não. O custo, o acumulado de todos os outros nós é zero. Então, a partir do momento que vai desenvolvendo o algoritmo, eles vão recebendo seus respectivos valores, né? E aqui também eu fiz essa tabelinha que separa as etapas por cores. Então, no caso aqui, a etapa 1, a gente pegou o nó A e vamos olhar para os adjacentes de A. Então, eu quis representar cada etapa por uma cor para ficar visivelmente mais fácil. Então, começando do nó A, o nosso ponto inicial, nós vamos olhar para todos os adjacentes de A, que no caso aqui é o C e o B. Depois de olhar para os adjacentes de A, do nó inicial, nós vamos olhar o peso e nós devemos pegar o que tem o menor peso dentre os dois. Aqui nós temos 2 e 1, então podemos analisar que o 1 é menor, partindo do A para o ponto B. Então aqui o seu acumulado vai ficar de 1 e atualizando, né, ao invés de infinito, agora ele é 1 e o seu antecessor é o A. Ok. Então, agora o nó B também foi acessado, ele vai entrar aqui na nossa lista de nós visitados. Após pegar o nó B, nós também vamos analisar os adjacentes de B, que no nosso caso são E e o F. Pegando aqui os seus pesos, somando com o peso do nó anterior. E então, aqui nós vamos ter no E 1 mais 2, temos 3. Indo para o F, 1 mais 4, temos 5. Dentre esses dois, o menor é 3. Mas se a gente pegar para analisar todo o caminho que a gente pode fazer entre o A, nós temos 2, 3 e 5. Dentre eles, o menor é o C, que é o 2, o caminho 2. Porque aqui, se a gente pegar do A para o E, nós vamos ter 3. E se a gente pegar do A para o F, nós vamos ter um acumulado de 5. Então, nenhum desses dois vale a pena. Nós vamos pegar o de A para C. Assim, o nosso C já foi visitado, entrando na nossa lista de nós visitados. Ok. Agora, analisando. O único adjacente de C é o D. Então, pegamos aqui o D. Então, aqui, olhando o único adjacente de C é o D. Juntando aqui 2 mais 1, temos o acumulado de 3. Porém, também temos outro candidato com o valor 3, que é o E. Então, se nós temos dois nós com o mesmo valor, nós podemos pegar qualquer um dos dois. Aqui já é meio óbvio que pegando esse aqui vai ficar mais perto, mas eu vou pegar do nó E só para dar um exemplo. Então, aqui o E a gente acessa e o único adjacente de E também é o D. Então, se a gente for aqui contar os acumulados, 1 com mais 2 com mais 1 dá 4. O que não compensa, porque se a gente pegar do A para o C para o D, 2 mais 1 temos 3. Então, esse não é o melhor caminho a se fazer. Ok, então agora nós pegamos o nó D,
seguindo desse caminho aqui, que por enquanto é o menor. Então, nós temos o acumulado de 3, o adjacente, o único adjacente não visitado de D é o G, a letra G, e o acumulado vai ficar de 2 com mais 1, mais 2. Então, nós vamos ter o acumulado de 5. Assim, acessando, eu esqueci de... Quando a gente acessou no AD, eu esqueci de adicionar ele aqui, e o G também. Então, aqui, nós podemos provar esse algoritmo olhando mesmo o próprio grafo. Se a gente pegasse por esse caminho aqui, esse é um caminho possível a ser feito. Teria acumulado de 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 2, 6. Então, ainda assim, ele é maior do que esse. Se nós pegássemos o caminho de A para B, para F e para G, nós teríamos 1 mais 4, 5, mais 2, que daria 7. Ainda assim, maior do que esse. Então, como esse algoritmo faz, o melhor caminho a se fazer é esse, de 2 para 1, né? 2 mais 1 mais 2, que no caso o melhor caminho é de A, C, D para G. Então agora eu vou falar um pouco sobre a complexidade do algoritmo de Dijkstra, e essa complexidade é O(n) ao quadrado, onde n é o número de vértices, e ele indica o tempo essa notação, ela indica o tempo de execução do algoritmo. E esse algoritmo ele cresce proporcionalmente ao quadrado do número de vértices. Então, se você duplicar o número de vértices, o tempo de execução ele vai quadruplicar. O pior caso da complexidade do algoritmo de Dijkstra é quando o algoritmo ele precisa explorar todos os caminhos possíveis entre os vértices para assim ele conseguir achar o melhor caminho entre eles. Isso geralmente ocorre em gráficos muito densos, com muitas conexões, que exige muito trabalho do algoritmo. Já no melhor caso, ele acontece quando o nó que ele precisa ser encontrado já é o próximo. Porém, mesmo assim, ele não vai parar, ele vai continuar rodando para tentar encontrar o destino mais... para ele tentar verificar se aquele realmente é o destino mais próximo. Então, a complexidade do algoritmo dos dois é O(n) ao quadrado. Agora eu vou apresentar o algoritmo de Prim, que é o método utilizado para encontrar a árvore geradora mínima de um grafo ponderado. Esse é o meu grafo, ele é composto por 7 nós, A, B, C, D, E, F e G, e ele tem aqui os seus pesos em cada aresta. Aqui também é a tabelinha que eu expliquei no último algoritmo, que eu utilizo para separar, né, as etapas um por um para ficar melhor organizado. Então aqui, começando do ponto inicial, que é o A, ele então vai sair da lista de nós não visitados e vai entrar na lista de nós visitados. Aqui. Então agora, nós devemos olhar para todos os adjacentes de A. Lembrando que apenas adjacentes que o nó adjacente não foi acessado ainda. Então aqui, nesse caso, ainda são todos. G, E, F e B. Então aqui, depois de olhar para todos, nós devemos analisar qual é o que tem menor valor. A aresta de menor valor aqui é essa aqui, do nó G. De A para G, com o valor 1, peso 1. Então, nós acessamos o nó G. O G vai sair da nossa lista de nós não visitados e vai entrar na nossa lista de nós visitados. E a nossa lista de arestas vai começar a ser completa. Que aqui, primeiramente, do A para o G. Então, a aresta AG foi adicionada à nossa lista. A partir disso, agora a gente pode analisar todos os adjacentes de A e G que ainda não foram acessados. Então, todos eles são de G para E, de A para E, de A para F e de A para B. Dentre todas essas arestas, a menor delas é 3. O menor valor é 3, que é de A a F.
Então, aqui nós acessamos o F está sendo acessado através do nó A, então aqui vai entrar A e F para nossa lista. O F vai sair da nossa lista de não visitados e vai entrar na nossa lista de visitados. Ok. Então agora nós devemos analisar todos os adjacentes de F, A e G, lembrando adjacentes que ainda não foram visitados, nós que ainda não foram visitados. Então nós temos de A para E, de G para E, de A para B e de F para D. Entre todos esses, nós podemos ver que o de menor valor é o 2, que é o caminho de F para D. Então, nós acessamos o D, o D ele vai sair da nossa lista de nós não visitados e o F e o D vai entrar aqui na nossa lista de arestas. Então, agora nós podemos olhar para todos os nós adjacentes de D, F, A e G, que são G e E, A e E, D e E, D e B e D e C. Dentre todos esses valores, podemos analisar que o menor valor é o 4. Então, o B vai entrar na nossa lista, quer dizer, ele vai sair da nossa lista de nós não visitados e vai entrar na nossa lista de nós visitados, aqui, e entrando na nossa lista de arestas, as arestas D para B. Então, novamente, essa aresta aqui já não pode mais ser você não pode nem mais olhar para ela, porque A e B são adjacentes que são ligados por essa aresta. Porém, esses dois nós já foram visitados, então não tem mais nem chance dessa aresta ser acessada. Então aqui nós temos novamente G para E, A para E, D para E e D para C. E de B para C também. Então, dentre todas essas arestas, podemos observar o menor valor sendo 5, porque aqui nós temos 12, 7, 13, 10 e 5. O menor valor entre todos esses é o 5. Assim, o C, saindo da nossa lista de nós não visitados, ele está sendo acessado do B para o C. Então, aqui vai entrar na nossa lista. E aqui agora é outro caso igual. Nós não podemos mais olhar para essa aresta, porque são dois nós já visitados. Então, aqui nós só podemos olhar de D para E, de G para E e de A para E. Entre todos esses valores, o menor valor é o 7. Aqui agora nós temos 10, 13 e 7. O menor valor dentre todos esses é o 7. Então, a aresta acessada agora, quer dizer, o nó acessado agora é o E, através da aresta D, então entra D e o E vai sair da nossa lista de não visitados. Agora, podemos observar que nenhuma aresta mais, nenhum nó, ele pode ser visitado a partir de outro nó, porque todos eles já foram visitados. Então, é assim que nós finalizamos o algoritmo. A nossa lista de nós visitados ficou A, G, F, D, B, C e E. Agora eu vou falar um pouco sobre a complexidade do algoritmo de Prim. No pior caso, a complexidade é O, n elevado ao cubo. E acontece por quê? No pior caso do algoritmo de Prim, ele acontece porque ele acontece em grafos densos, onde o número de arestas é o número máximo. Como, por exemplo, quando quase todos os vértices estão interligados entre si. Em cada passo, o algoritmo ele vai precisar olhar todas as arestas. E então, o algoritmo de Prim, ele verifica até 1/4 de n ao quadrado de todas as arestas em apenas uma única iteração. Então, quando metade dos vértices ele já está na árvore e a outra metade não, leva uma complexidade total de O n elevado ao cubo. Já no melhor caso, ele acontece em grafos esparsos, ou seja, em grafos com poucas arestas, que tem poucas vértices ligadas a outras
tem poucos nós, poucas vértices ligadas à quantidade mínima de nós possíveis. Então, e a sua complexidade é O n ao quadrado, porque o algoritmo ele vai percorrer n vértices e para cada um ele precisa procurar a menor aresta que vai ligar o conjunto, aquele conjunto atual, a um outro vértice. Então, mesmo que o número de arestas ele seja pequeno, o algoritmo ainda vai fazer a busca simples entre os vértices. Então, o resultado é n vezes n, que é igual a n ao quadrado, operações no total. Então, em cada iteração, você não tem muitas arestas para examinar, por isso que esse é o melhor caso. Agora eu vou apresentar o algoritmo de Kruskal, que ele é um algoritmo guloso em teoria dos grafos e ele encontra uma árvore geradora mínima para um grafo conexo e ponderado. Só que ele escolhe sempre a menor aresta disponível, de forma que ela não forme um ciclo com as arestas que já foram escolhidas anteriormente. Aqui está o meu grafo, ele é composto por 7 nós, e cada pezinho, cada aresta tem o seu peso. O primeiro passo é você criar uma lista com todos os números, todos os pesos presentes no grafo, só que de uma forma de menor para o maior. Então, aqui eu fiz 5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 11, tem dois 11, 12, 15 e 16. Então, esse algoritmo, ele não começa a partir de um nó, ele começa a partir da menor aresta, o menor peso, a aresta de menor peso. No caso, a nossa aresta de menor peso, a primeira é o 5, que conecta aqui o E, a aresta, o nó F e o nó E. Então, na nossa lista de arestas, vai entrar aqui a dupla F e E. Ok, já pegamos o primeiro menor. Então, agora nós vamos pegar, seguindo de ordem crescente, do menor para o maior. O próximo é o 7. O 7 liga o nó D com o nó C. Então, aqui o 7, a gente risca ele aqui da nossa lista de custos. Vai entrar aqui C e D na nossa lista de arestas. O próximo, menor valor, é o 7,5. 7,5 aqui, ele liga B e ele liga o nó E. Então, nós podemos ver que agora, até agora, não formou nenhum ciclo. Por isso que a gente está acessando e colocando todas essas arestas, porque ainda não formou nenhum ciclo. Ó, do F para o E, do D para o C e do B para o E. Aqui ainda não formou nenhum ciclo. Então, aqui a gente risca o 7,5. Nosso próximo valor é o 8. O 8 ainda também não forma ciclo. A única forma do 8, da aresta 8, formasse um ciclo seria se C e F tivessem ligados, e aqui formaria um ciclo, ou se E e D tivessem ligados, que aí também formaria um ciclo. Mas por enquanto não está formando um ciclo, então pode acessar a aresta B e D. Aqui, B eu não marquei, B e D. Tirando aqui o 8 da nossa lista. Agora já entra o caso de que forma um ciclo. O nosso próximo número é o 8,5. Porém, se pegar esta 8,5, vai formar aqui um ciclo. E esse algoritmo não permite que sejam formados ciclos. Então, o 8,5 a gente acessa ele, mas a gente pula. O próximo valor é o 9. O 9 também é o mesmo caso. Se a gente pegar a aresta de B para C, aqui a gente fecha um ciclo. Então, e também não pode. Então, a gente pula o 9. Próximo valor é o 11, temos dois 11. Esse 11 aqui, se for pego, fecha um ciclo também. Mas esse 11 aqui não. Esse 11 aqui é permitido pegar essa aresta e acessar esses nós. Acessando, então, os nós A, B pelo 11. O próximo também é o 11. Esse 11 aqui não é possível, já demonstrei que ele forma ciclo. Então, a gente acessa ele, mas ignora. Próximo valor é o 12. O 12 é o mesmo caso, se a gente fechar aqui, a gente forma esse ciclo aqui.
Também não pode, então a gente acessa o 12, porém pula ele. Próximo valor é o 15. O 15 tá aqui, entre o A e o G. Aqui sim, ainda é permitido, porque ele não fecha nenhum ciclo. A única forma dele fechar ciclo seria ligando aqui, ó, o G com D. Então, aqui ainda é permitido. A e G. Entrando aqui para nossa lista. Acessando 15. Ok. Próximos valores: 16 e 18. Nenhum desses dois vai poder ser acessado. Por quê? Se eu fechar aqui o 16, vai criar aqui esse ciclo. Que foi o que eu disse agora há pouco. Formou aqui um ciclo. Não é permitido. Então a gente acessa o 16, mas a gente não usa ele. O próximo valor é o 18, que acontece a mesma coisa. Ó, o 18, se a gente fechar aqui, pegar essa aresta, vai formar aqui esse ciclo, que também não é permitido. Então, o 16, o 18, a gente acessa ele, mas a gente não pega. E então, ficou aqui as arestas F com E, C com D, B, D, não, B e E, B e D, A, B e A, G. E esse é o algoritmo de Kruskal. E a complexidade do algoritmo de Kruskal, que é O, M log de M. E o algoritmo de Kruskal, ele serve para criar uma árvore geradora mínima também. E ele funciona criando uma lista primeiro com todos os dos menores valores para os maiores. E assim ele vai selecionando no grafo, tentando não criar ciclos. E por que que a complexidade é O m log de M? M é o número total de arestas e essa ordenação da lista, ela geralmente é feita com outros algoritmos, como o Merge ou Quick, e esses algoritmos, eles geralmente têm essa complexidade de O, M log de M, e isso acontece porque, em geral, quando você vai ordenar uma lista de m elementos, os algoritmos de ordenação, eles precisam fazer cerca de m vezes log de m operações. Então, por isso que no melhor e no pior caso é OM log de m, porque em qualquer um dos casos ele vai ter que ordenar a lista. E agora falando sobre o pior e o melhor caso, o pior caso ele é quando o grafo é muito denso, ou seja, quando todas as arestas possíveis estão presentes. Então, como ele vai ter mais arestas para ordenar, então a lista vai ficar maior e vai tornar essa ordenação mais custosa. O melhor caso, ele seria quando todos os menores números já estivessem no início da lista. Porém, o algoritmo, ele ainda assim vai precisar ordenar todas as arestas, porque ele não sabe antecipadamente que já está ordenado no início. Portanto, essa complexidade vai continuar a mesma, OM log de M. Agora a gente vai falar sobre o algoritmo de busca em profundidade, que ele é um algoritmo para percorrer estruturas de dados como árvores e grafos. Essa é a forma mais fácil de explorar um grafo e ele é usado porque ele visita todos os vértices de um grafo e ele segue um caminho até o fim antes de voltar a explorar outros ramos. Então aqui está o meu grafo de 7 nós, começando o algoritmo. Aqui a gente começa pelo A. Vamos começar pelo A. Então, aqui a gente marca o A na nossa lista de marcados. Começando pelo A, nós olhamos para os adjacentes de A. Adjacentes de A, no caso, são B e são D. Aqui, em profundidade de A, e esses dois aqui embaixo são os adjacentes, B e D. Então, aqui, nós já exploramos o A. O B ainda não foi explorado. Então, a gente pega e vai agora destrinchar ele e seus adjacentes. Então, aqui a gente pegou o B. O B aqui. Adjacentes de B. B entra, então, na nossa lista de marcados. E agora a gente vai explorar os seus adjacentes. Aqui. Adjacentes de B são C, D,
e A. O A não conta, porque ele já foi acessado. C e D. Então, aqui, A, C e D. C, A, no caso, desculpa, A já foi acessado. Então, a gente tira dessa lista. Ainda não foram acessados. Ainda não foram acessados. C nem D. Então, seguindo a ordem aqui. Então, agora nós vamos acessar o C em profundidade de C, porque o C ainda não foi acessado e ele é o próximo na lista de B. Então, acessando C, aqui nós vamos pegar todos os adjacentes de C. C vai entrar na nossa lista de marcados. Então, adjacentes de C é o B, o E e o D. Aqui, B, D e E. B já foi acessado aqui, ó. B já foi acessado aqui, então ele não entra, ele é desmarcado na nossa lista. O próximo é D. D ainda não foi acessado, então vamos acessar o D agora. D, de C para D. C para D. D vai entrar na nossa lista de marcados. Adjacentes de D. A, B e C. A, B e C. Todos esses já foram acessados, ó. A já foi acessado, B já foi acessado e C também. Então, eles vão ser desmarcados do em profundidade de D. Então, aqui, ó, essa iteração aqui já está completa, já acabou. Então, como a iteração do D já acabou, nós voltamos aqui para o C. O C. O próximo de C é o E. Então, aqui temos do C para o E. O E vai entrar na nossa lista de marcados. Entra na nossa lista de marcados. Adjacentes de E, C e F. O C aqui já foi, C já foi acessado. C já foi acessado. O que ainda não foi acessado foi o F. Então, vamos de E para F. Então, agora, F entra na nossa lista de marcados. Lista de marcados F. Aqui o F, adjacentes de F são o E e o G. O E já foi acessado aqui. Então, agora nós pegamos o G. O G vai ser aqui marcado na nossa lista. Aqui, pegamos o G. O único adjacente de G é o F. Então, aqui acabou. Essa iteração aqui acabou. Porque todos os seus nós já foram acessados. Voltando aqui para o F. G também já foi acessado. Então, essa iteração aqui acabou. Voltando para a iteração do E. F já foi acessado. Então, essa iteração acabou. Essa aqui já havia terminado. Voltamos para o C. E já foi acessado. Essa iteração acabou. B já foi acessado. Aí, no caso, D já foi acessado. Essa iteração acabou. E o D aqui também já foi acessado. Então, aqui, ficando com a nossa lista de marcados, só tirar aqui. A nossa lista de marcados ficou nessa ordem: A, B, C, D, E, F e G. A complexidade do algoritmo de busca em profundidade. A complexidade dele é O, V mais E. E esse algoritmo de busca em profundidade, ele visita todos os vértices de uma vez. Ele visita e percorre todos de uma vez. Por isso, a complexidade dele, ela depende da soma do número de vértices com a soma do número de arestas. Porque, como ele visita todos de uma vez e ele marca como visitado, cada vértice ela vai verificar todas as suas arestas adjacentes. Então, por isso o tempo depende da soma do número e a soma das vértices. Quer dizer, a soma do número de vértices com o número de arestas. Já a complexidade entre o melhor e o pior caso, ela não muda, porque ela ainda assim vai ser O, V mais E. A única coisa que pode variar é o tempo real de execução. E tem alguns fatores que podem influenciar nisso, como se o grafo tiver poucas arestas, o algoritmo obviamente vai conseguir ler mais rápido. Se a ordem que os vizinhos estão visitados também influencia,
Porque se o nó estiver mais perto, ele pode terminar mais rápido. Se o nó alvo estiver mais perto, ele pode terminar mais rápido. Ou se ele estiver mais longe, vai demorar mais para encontrá-lo. Então, o algoritmo de busca em profundidade, ele vai o mais fundo possível. O de busca em nível, ele procura sempre o vizinho mais próximo do vértice de partida, indo de nível por nível. Então, aqui, o nosso grafo também tem sete nós, começando pelo nó A. Aqui na iteração 0. Na iteração 0, a nossa fila não tem ninguém. E esqueci de dizer, o algoritmo de busca em nível, ele utiliza um método por fila. Então, ele monta sempre a fila, colocando o nó e seus adjacentes, mas no final ele sempre tira o primeiro item da fila, do caso da lista. Então, aqui na iteração 0, a fila não tem ninguém, então entra o A, o nosso nó A, e ele entra aqui como marcado. Adjacentes de A são B e D. Ó, frente A, adjacentes B e D. Então, na nossa fila, vai entrar o A e seus adjacentes e vai retirar o F. O F aqui é o A. Então, ficando com B e D. B e D. Agora, nós já acessamos o A. Então, vamos pegar os seus próximos adjacentes que não foram acessados ainda. O próximo adjacente que ainda não foi acessado foi o B. Então, aqui o B vai entrar na iteração 2. Indo de A para B, o B vai entrar na nossa lista de marcados e vai estar aqui. Então, frente B. Adjacentes de B são A, D e C. A já foi acessado. Então, ele sai daqui, não tem como voltar mais e acessar ele, porque ele já foi acessado através de B. Nossa fila vai ficar com B, D e C. O C ele ainda não tinha entrado na fila, então agora entrou B, D e C, retirando B. Retire F, então o B saiu da nossa fila, ficando com D e C. Então agora nós vamos acessar o próximo adjacente que ainda não foi acessado, o adjacente de B, que é o C. O C, na iteração 3 aqui, F é igual a C. O C entrou aqui e saiu e entrou na nossa lista de marcados. Adjacentes de C são B, D e E. B já foi acessado na última iteração. Nossa fila vai atualizar, entrando o E, que ainda não estava na fila, ficando com C, D e E. E retirar F. F igual a C, então ficamos com D e E. Agora, então, vamos acessar o próximo nó a partir adjacente de C, que ainda não foi acessado. No nosso caso é o D. O D, aqui na próxima iteração, F é igual a D. Então, vamos acessar D através de C. D vai entrar aqui na nossa lista de marcados. Adjacentes de D são A, B e C. A já foi acessado aqui na iteração 1. B já foi acessado na iteração 2 e C também já foi acessado na iteração 3. Então, essa iteração aqui já foi completa. D não consegue acessar mais nenhum nó através dele mesmo. Então, essa iteração aqui já está completa. Então, nós voltamos aqui para o C. Voltamos para o C. Adjacente de C, que ainda não foi acessado, é o E. Então, na iteração aqui 5, temos F igual a E. Então, acessando C através de E, quer dizer, E através de C, E entra na nossa lista de marcados, e adjacentes de E, C e F. O C já foi acessado, aqui, o C já foi acessado na iteração 3, o F ainda não foi acessado, então a gente vai acessar o F através do E. F entra na nossa lista de marcados, a nossa fila aqui vai ficar E e F, nossa fila estava, então nós atualizamos retirando o F. F é igual a E, então nossa fila vai ficar apenas com F. Ok, agora pegamos o F na iteração 6. F agora é igual a F, adjacentes de F são E e G.
E já foi acessado, E já foi acessado na última iteração. Nossa fila ficou F e G. O G entrou, porque o G ainda não tinha entrado na fila. Retire F, F é igual a F, então nossa fila atualizada ficou apenas igual ao G. E agora vamos acessar o próximo adjacente de F que ainda não foi acessado. F é igual a G. Adjacentes de G é apenas o F. Então o G foi marcado aqui, entrou na nossa lista de marcados. O adjacente de G é o F. O F já foi marcado. A nossa fila estava apenas com o G. Atualizando agora, retirando o F, a nossa fila ficou vazia. Então, aqui quer dizer que essa iteração aqui acabou. Já foi, todos os nós possíveis acessados por G já foram acessados. Voltando na última iteração, E e G já foram acessados também. Então, não é possível mais, essa iteração aqui já acabou. Na iteração 5, F igual a E, todos os seus adjacentes já foram acessados, então também acabou. A iteração 4 já havia acabado. Iteração 3, F igual a C, não é possível mais ele acessar nenhum nó através dele, então acabou. Aqui eu esqueci de tirar, mas o D já foi acessado também. Então, essa iteração já acabou. Aqui também o D já havia sido acessado. Então, essa iteração também já acabou. E esse é o algoritmo de busca em nível. Complexidade do algoritmo de busca em nível. A complexidade é a mesma, OV mais E, onde V é o número de vértices e E é o número de arestas. E por que OV mais E? Então, esse algoritmo, ele visita cada vértice de uma vez e marca ela como visitada. Em cada vértice, ele verifica todas as suas vértices adjacentes. Então, ele acaba explorando todas as arestas relacionadas aos vértices que estão sendo visitados. Então, por isso, o tempo depende da soma do número de vértices com o número de arestas. O melhor caso da complexidade do algoritmo é o nó destino ser o primeiro do nível da busca e então o algoritmo ele vai encontrar o destino rapidamente, mas ele ainda vai continuar processando para garantir que todos os nós foram explorados e que aquele ali realmente é o melhor caminho. E o melhor caso, o pior caso, ele é quando o grafo é totalmente conectado. Ou seja, todas as arestas possíveis existem e estão conectadas. E mesmo assim, o algoritmo ele vai precisar visitar todos os vértices e todas as arestas do grafo. A única diferença do melhor e do pior caso é o tempo de execução. No melhor caso, o tempo de execução vai ser um pouco mais rápido, no pior caso, vai dificultar um pouco, vai aumentar um pouco o tempo de execução do programa.